não estou nem falando de tendências, eu estou falando de dinâmicas de clientes que trabalham com inovação, que trabalham com tendências. É sobre criar cultura de querer criar um relacionamento e não simplesmente vou fazer uma campanha para me relacionar com o meu cliente, que, enfim, vai ser superficial, muito provavelmente. Olá, pessoal! Estamos começando mais uma temporada da Tecla SAP Podcast junto ao Pinterest. E a gente tem aí novos convidados nessa nova temporada. E eu, antes de falar quem são os nossos convidados de hoje, vou fazer minha autodescrição. Então, eu sou uma mulher de 1,76 m, branca, com os cabelos longos, com algumas luzes. Estou vestindo um kimono azul marinho, uma blusa azul marinho, uma saia caramelo e uma bota caramelo. Agora sim, falando da nossa convidada de hoje, ela que tem mais de 15 anos de experiência em inovação, vendas e marketing, liderança de equipes multidisciplinares focadas em crescimento de clientes, conteúdo e produto, ajudando marcas a construir estratégias que garantam relevância no futuro. Reconhecida por sua visão estratégica e profunda, compreensão dos comportamentos de consumo, ela é uma referência no mercado latino-americano para antecipar tendências e transformar dados em oportunidades. Palestrante nos principais eventos do país, como o VTEX Day, RD Summit e São Paulo Fashion Week. Colabora em conteúdos para veículos como Forbes, Exame, Meio Mensagem e Globo News. 3 vezes indicada como líder de pessoas do ano no Prêmio Essential. E como ela mesmo se define, obcecada em criar experiências e produtos impactantes para clientes com ótimo ajuste de mercado. Daniela Dantas, vice-presidente da América Latina da WGSN. Ufa! Seja bem-vinda aqui na Tecla SAP. Obrigada. Antes da gente começar, Dani, eu vou pedir para você fazer uma autodescrição sua. Eu sou uma mulher branca, cabelos castanhos, tenho 1,70 m. Estou vestida com uma blusa marrom, de manga comprida, calça jeans e um sapato de bico fino, verde musgo. Maravilha. A gente está aqui também com a Dani Oliveira, que é gerente de projetos do Pinterest, Pinterest Brand Studio, aqui da América Latina, que vai ajudar dando alguns insights aqui também para a gente. Mas para a gente começar esse papo, Dani, eu quero que você fale um pouquinho desse início da carreira, como tudo começou aí. Nossa, vou começar então com um recorte de WG, pular um pouquinho, porque senão é muita coisa. Eu falo que tem uma hora que você tem que cortar, porque senão você fica entregando a sua idade a todo momento, aí não dá. Mas, enfim, eu sou formada em comunicação, eu já fui empreendedora, tive empresa, trabalhei com treinamento de RH e lá atrás eu entrei na WGSN, na área de marketing. Na época, eu fui fazer um master de marketing de moda, eu amava moda, achei que eu queria trabalhar com isso. E depois que eu entendi que eu amava moda para a vida pessoal, apesar de WGSN ter muito a ver com isso, eu entendi que eu gostava mesmo era de gente, era do novo, comportamento e tudo mais. E aí eu comecei a trabalhar na WGSN, na época no marketing. A WGSN, na época, era uma representação comercial. Então, eu fazia eventos, era uma empresa bem pequena aqui no Brasil. Imagina, vai fazer 16 anos, então já faz bastante tempo. E aí eu fui, à medida que a WGSN foi crescendo, eu fui crescendo lá também. Então, na WG eu comecei no marketing, depois eu fui para a área de pesquisa. Então, a gente tem uma unidade de consultoria que faz pesquisa sobre demanda para cliente. Então, eu fiquei dos meus 15 anos lá, foram 8 fazendo pesquisa, liderando o time de pesquisa, então indo a campo, falando com gente. Acho que foi uma excelente escola. E aí, a partir desse 8º ano, eu fui migrando para as áreas de negócio. Então, a WGSN, o modelo de negócio é um negócio de assinatura, então, além da parte de consultoria. E aí, eu fui indo para a liderança dos times de assinatura, tanto o time de vendas quanto o time de atendimento. E aí, hoje, eu estou à frente aí da operação da América Latina, que tem a WGSN como principal marca, que é a principal empresa de pesquisa de tendências do mundo. E a Start by WGSN, que é uma empresa para empreendedores de moda, para, enfim, captarem as tendências e ver o que está acontecendo, mas bem focada para o pequeno empreendedor. Que bacana. Bom que tem uma sinergia com coisas, inclusive com a moda, mas para o gosto pessoal, mas que traz aí um pouquinho, né? Nesses 15 anos que você vê de tendência, como que você vê que moldou isso para você, de entendimento, né? Nossa. Você diz da minha vida pessoal, assim? Da forma como você entende que as tendências modificaram até sua percepção de ver algumas coisas. Eu acho que, para começar, eu acredito que quando você entende o que é a pesquisa de tendências e como ela funciona, que tem muito a ver com a observação, com o padrão. Então, quando você começa a entender a recorrência das coisas, então, da diminuição de um movimento ou do aumento de um assunto específico,
você começa a aplicar isso na sua vida como um todo. Então, é isso. Eu fiquei 8 anos pesquisando, indo a campo, falando com gente, fazendo pesquisa, fazendo etnográfica, estudando em profundidade determinados temas, dependendo do projeto que eu estava fazendo. E aí você vira uma pesquisadora para a vida. Então, assim, tudo você acha que vai trazer um insight, que tem alguma coisa legal. Então, assim, a história desde fazer boas perguntas exploratórias, até você... Eu estou sempre curiosa. Então, assim, eu acho que qualquer pessoa, toda e qualquer pessoa, incluindo meus filhos pequenos, os amiguinhos dele, para mim é um laboratório ali de inovação, de antropologia, eu estou observando. Então, acho que isso me moldou muito como profissional, porque eu falo que eu aprendi a aprender. Então, nesses primeiros anos, cada 3 meses, eu estava fazendo um projeto diferente, de um assunto diferente. A gente falava com empresas de moda, falava com empresas de bens de consumo, serviços financeiros. Então, eu tinha que entrar naquele universo e aprender. Então, uma coisa que eu tinha que saber era como eu entro nesse universo, com um olhar ainda, obviamente, que estrangeiro, sem ser especialista. E isso eu levo para a minha vida como um todo. Acho que até hoje, hoje a minha principal função é na liderança de equipes, é fazer, de fato, o negócio acontecer, e isso me moldou, tanto quanto profissional, como quanto pessoa mesmo, assim, eu estou sempre com esse olhar de pesquisa para tudo e para qualquer coisa. 8 anos virou um olhar treinado, né? Muito. E aí, quando a gente fala das marcas, por exemplo, e das tendências, como as marcas elas podem enxergar o que é, de fato, passageiro com o que é aí transformador dentro dos estados? Olha, até falei sobre isso recentemente. É muito importante que as marcas entendam e coloquem os tipos de tendências nos seus devidos lugares, né? Vamos dizer assim. Então, quando você vê, por exemplo, uma tendência estética, uma trend no TikTok, por exemplo, isso é algo que você pode, sim, tirar uma vantagem, porque se conecta com a sua marca, se conecta com o seu propósito, com a sua mensagem. Faz sentido você ter aquela coisa de, enquanto marca, de responder aquele estímulo, às vezes de pegar, de usar o humor, de usar aquela narrativa para fazer alguma estratégia, responder alguma coisa. Mas isso não são tendências de comportamento, tendências que vão moldar marcas, que vão moldar negócios no futuro. Então, você entender que, por exemplo, quando a gente fala a palavra tendências, ela não está só ligada à estética, ela não está só ligada à rede social, ela está ligada a movimento. E enquanto tiver gente, tem movimento, tem vida acontecendo. E é esse o nosso trabalho, né? E eu brinco que a WGSN, ela existe porque as pessoas não têm tempo, né, nos negócios de fazer isso o tempo todo. E é claro que é importante que cada negócio se estruture para ter esse olhar para o novo, para ver o que está acontecendo, mas a gente faz isso 24 horas por dia. A gente tem equipes que ficam lá monitorando, então tem equipe de comportamento jovem. O tempo inteiro, todo momento, ela está vendo o que está acontecendo, quais são os assuntos que estão diferentes, quais são os comportamentos, que tipo de marca essas pessoas se relacionam, que tipo de experiência que está funcionando com elas. Então, no fim do dia, é muita observação e recorrência de padrão. E aí, quando você fala de comportamento, isso muda o contexto com o qual as marcas estão inseridas, né? Então, à medida que você, por exemplo, eu tenho falado bastante disso também, o envelhecimento da população, né? Assim, a gente fala muito de Gen Z, que obviamente é uma geração importante para as marcas agora, porque tem uma coisa da experimentação, apesar de não serem mais tão jovenzinhos, mas ainda tem essa coisa da experimentação, primeira geração digital e tudo mais, a nossa população ela está envelhecendo, né? Então, a pirâmide etária ela está mudando e isso muda a forma como a gente faz negócio. Isso é uma tendência importante contextual que muda a forma como a gente faz negócios hoje e nos próximos anos. A gente precisa se preparar para isso. Então, entender e classificar isso da forma correta é muito importante antes, por exemplo, de falar, tendências vão acabar ou não vão acabar, porque tem pessoas e pessoas se movimentam, os assuntos, eles acontecem, eles aumentam e não... Enfim, então, enquanto tiver gente, as tendências, elas vão continuar, a gente só precisa colocar cada uma delas no seu devido lugar. E é muito legal você falar isso, tanto desse mix geracional, né, que a gente tem, porque a população está envelhecendo, porém, a gente tem aí uma questão de vários públicos novos, onde a gente fala da geração prateada, né, que a gente brinca até, então, os 60 mais aí, 50 mais que estão voltando para a força de trabalho, de novo. Então, quando a gente pensa em como movimentar a tendência, como movimentar esse consumo, entendendo todas as gerações, o que a gente define para cada um, né? Até o Pinterest tem o Pinterest Predicts, a gente falou muito disso num episódio também, onde a gente acaba
eu já me sinto de casa, Claro. entendeu? Houve um ano aqui dentro, eu já sou de casa. Então, depois de uma hora eu vou falar, gente. A gente já é tudo um time. E quando a gente começa a ver esse Pinterest Predicts de o que tem de tendência, o que vai sendo mapeado de acordo com o consumo ali dentro, acho que é muito interessante, né? Sim. Algo dentro disso. E eu acho até assim, a minha experiência na WGSN trouxe muito esse olhar, porque quando saem as tendências do Predicts, ano passado, por exemplo, eu já comecei a ver várias coisas que, enfim, o olhar da WGSN me ensinou, mas várias coisas que eu identificava, pequenas coisinhas, pequenos movimentos dessas tendências já aparecendo. Então, foi muito interessante. Exato, e você começa a ver esses sinais antes, né, deles acontecerem, né? É o que eu sempre falo, acho que hoje em dia se fala muito de dados, por exemplo. Mas dados, e é muito importante você olhar para isso enquanto marca, enquanto profissional, mas ele é um retrato. Então, ali, ele te dá uma fotografia do que está acontecendo. Isso está aumentando, isso aumentou versus determinado período, isso diminuiu. Por que isso está acontecendo? E quando você vai para os porquês, para a raiz das coisas, é onde você vai para o comportamento humano. E aí você vai para as tendências que moldam negócios nos próximos anos. Então, é muito legal você começar a ver, por exemplo, os relatórios, você vê, essa temática eu vejo, você vê, às vezes, uma cor, uma coisa mais específica e você entender o que está por trás daquilo. E é muito legal porque as tendências do Pinterest, elas são muito baseadas na pesquisa do usuário dentro do Pinterest. Totalmente. Então, assim, é interessante ver como que o usuário se comporta e como que isso vai desdobrando nas tendências. Totalmente. Até porque o uso do Pinterest, ele é baseado em aspiração, né? Assim, sonho, o que eu vou construir, o que eu quero. Então, tem ali uma ferramenta interessante para você entender aonde está a cabeça, para onde está indo essa pessoa. É muito legal. É quase que uma rede social para planejar, né? É de planejamentos de coisas boas. Mas vocês comentaram aí de geração Z. Eu quero muito entrar nisso, porque por mais que você falou que eles não são mais tão novinhos, ainda é tudo muito novo dentro, principalmente do mercado de trabalho, né? E como que vocês definem essa geração? É uma geração que é difícil de definir. Exato. Mas você acha que eu ia te fazer uma pergunta fácil também? É muito difícil de definir justamente pela pluralidade, né? Assim, eu brinco que eu acho que a geração Z, talvez é uma das que mais tem crise, por exemplo, quando vai preencher um formulário e coloca lá profissão. Porque é um pouco de cada coisa. Então, assim, você é um pouquinho... Eu sou um pouquinho criador de conteúdo, mas eu também sou marqueteira, sei lá. Mas eu também sou pesquisadora e eu também sou qualquer coisa que faça sentido ali naquela caixinha. Então, a definição, propriamente dita, é difícil para a geração Z justamente por conta da pluralidade. Porque é uma geração muito plural, que ela tem esse recorte de experiências, de aprendizados, de conhecimentos, que vai, de fato, que ela vai colecionando ao longo da vida, então tem essa dificuldade. Ao mesmo tempo, é uma geração que ela vem colhendo fruto, né? Acho que cada geração, cada recorte etário, ele deixa um pano de fundo para quem vem pela frente. Então, vou dar um exemplo. Se uma geração teve muito problema com a conexão, com a conectividade, a geração Z, por exemplo, hoje é um desafio a questão de conexão social. Então, assim, somos, né, apesar de eu não ser geração Z, mas vivo num contexto parecido, tão conectados, principalmente essa geração que nasceu, foi a primeira geração a nascer, com acesso à internet e tudo mais, que na hora de você se desconectar e se conectar na vida real, né? Ao vivo, na vida real, tem muita dificuldade. Então, essa é uma geração que ela veio desse pano de fundo de digital e que agora está tendo que lidar com coisas que talvez a minha geração já é diferente. A minha geração, que é a geração millennial, e eu quero depois falar um pouquinho sobre esses recortes etários e geracionais, porque são complexos e um pouco polêmicos, mas acho que eles ajudam a gente a entender. A minha geração é uma geração de transição. Então, assim, eu estou perto dos meus 40 e eu tive uma infância desconectada, né? Assim, eu lembro de ganhar o primeiro celular, entendeu? Eu brinco que eu tive uma infância analógica. Exato. E aí eu virei um adulto digital, né? Exatamente, exatamente. Compensação, essa geração, à medida que ela foi crescendo, já estava conectada, ela já estava ali inserida naquele universo, já era uma realidade. Assim como os mais novinhos estão nascendo numa geração que é o AI first. AI. Então, assim, você imagina o que faz com a cabeça de uma criança, por exemplo, que o pai ou a mãe, e eu fiz isso recentemente com meu filho, né? Ele fazia os desenhos e coloca no chat GPT e fala, transforma isso num personagem 3D, não sei o quê, e aí faz o desenho dele lá em um super personagem, mega parecendo de um desenho, sei lá.
E aí ele olha aquilo assim, meu Deus, você imagina o empoderamento que isso traz para uma criança. Ao mesmo tempo, obviamente, tem outras consequências. Então, voltando para a geração Z, acho que é uma geração de difícil definição, é uma geração que tem muito conflito, porque é uma geração que aprendeu os conceitos, né? Então, assim, eu valorizo o propósito, eu valorizo a qualidade de vida ao invés de ter uma relação com o trabalho ali fechada. Mas, ao mesmo tempo, ainda precisa pagar conta, você precisa... tudo bem, você valoriza o propósito, mas você compra na internet, na marca, que você sabe que tem uma procedência questionável, de alguma forma. Por que você compra, se você está falando sobre isso? Então, tem muito essa dicotomia nessa geração muito presente, que eles falam que é o say-do gap, né? Então, eu falo uma coisa, porém eu faço algo um pouco diferente. E isso é um desafio para as marcas, porque o discurso é lindo, então aí vai as marcas investir em sustentabilidade, propósito, isso e aquilo. Eu não estou falando que isso não é importante, porque e cada vez mais é premissa, mas na hora de fazer, não vende. E aí, quem paga a conta? Não paga? Então, entender que é uma geração que não necessariamente aquilo que ela vai te falar, ela vai fazer. Por quê? Porque existe uma questão que é sobre comportamento humano, principalmente numa fase onde você está numa fase de descoberta, que é sobre, o testar. Então, eu vou testar diferentes coisas e o sobre pertencer. Então, quando você tem um contexto de rede social, onde está todo mundo ali, onde a parte estética, onde o visual, ele importa, e você não tem acesso, você não consegue comprar vários estilos de roupa, você não consegue acompanhar aquilo comprando de marcas sustentáveis e que vendem as coisas num preço que você não pode pagar. Então, essa pessoa acaba escolhendo comprar de marcas que às vezes ela não concorda tanto, mas aquilo faz ela pertencer. Então, de novo, é uma geração de difícil entendimento e talvez por isso é tão sedutora, né? A gente fala jovens, etc. Mas, ao mesmo tempo, as marcas precisam olhar com cuidado para isso, porque nem sempre o que se fala é o que vai fazer na prática e isso às vezes não fecha a conta no fim do dia. E é muito legal você falar isso do discurso, não é na prática o que é realizado, porque no discurso, até em tendência, em pesquisa, em coisas que vocês fazem, isso buga, né, para o cliente. Você fala assim, esse resultado traz uma coisa indicando que vai para a linha de propósito, mas na linha de consumo acaba sendo um negócio que é muito diferente, né? E eu acredito também, quando você fala desse mix de coisas, vem muito de encontro com a gente estar entendendo como que funciona a era digital, né? A gente estava aqui nos bastidores falando dos filhos, quando chegam na parte analógica e vai para assistir TV aberta, pular o anúncio, não pula. Então, é aquela coisa, tem que assistir, não dá para assistir qualquer desenho, é o desenho que tem naquele momento. Então, essa coisa do saber esperar, o imediatismo, e o propósito vem muito disso também, né? Eu acho que nas novas gerações também, não só de inteligência artificial, mas tem um boom dentro dessa parte, né? De hype, vamos dizer, de geração Z, que é muito curioso também, né? Por essa questão de força de trabalho, onde você comenta até de como que a gente vai entendendo o propósito, mas tem que pagar a conta. Como que vocês têm driblado isso? Olha, eu me considero muito sortuda, assim. O time da WGSN, acho que é um time muito legal. Então, assim, é um time jovem, de certa forma jovem. Mas é um time que, de novo, acho que tem essa cabeça aberta para aprender. E eu também tenho um processo de aprendizado, de liderar. E é difícil inspirar essas pessoas, porque no fim do dia, muitos deles sabem muito mais do que eu. Então, assim, eu brinco, né? Eu comecei lá com 20 e poucos anos. Então, eu cheguei na WGSN, eu era uma das cool girls, né? Assim, as meninas que tinham as referências legais e tal. E aí, assim, hoje eu vejo, outro dia eles chamaram umas pessoas no escritório que eram super descoladas, enfim, e queriam conhecer. Eles, não, Dani, vai lá para você falar oi. Então, eu falei, claro, eu vou. E aí, tinha uma pessoa de conteúdo, tinha uma pessoa eu nem lembro exatamente quem estava, mas o ponto todo é que daí, quando eu fui lá, eu falei, gente, eles estavam, assim, encantados pelas pessoas que estavam lá já. Aí eu cheguei assim na porta da sala e falei, gente, eles não estão nem aí pra mim, eu tenho que estar lá, assim, e que bom, porque aí, sabe quando cai uma ficha do tipo, eu não sou mais essa pessoa, eu preciso aprender aqui, eu lembro que, e aí eles me contando as histórias depois, por que era interessante aquele grupo de pessoas, aquilo, assim, me abriu a cabeça, eu não conseguia parar de falar daquilo. Então, assim, a minha realidade, eu tenho consciência que ela não é a realidade de todas as empresas. Então, primeiro porque a WG... eu falo que trabalhar na WGSN com pesquisa, então você tem lá o acesso a um mundo de informação. Então, o dia que eu estou travada, então assim, eu estou olhando o PNL uma hora,
Aí chega uma hora que eu não aguento, eu não consigo mais fazer a apresentação para, sei lá, para o board. Eu não consigo mais, estou travada. Eu entro na WGSN, então eu vou ver como é que foi a Feira de Milão de Design. Aí, entendeu? Aí eu vou ver qual que é o comportamento na Ásia, ou varejo na Índia, o que está acontecendo de novo, enfim. Aquilo para mim Então faz você aprender muito. E isso, na prática, é muito bom para você lidar com essa geração, porque é uma geração que você tem que dar ferramenta e caminho, ao invés de dar a direção fechada de que você tem que fazer A, B, C, D desse jeitinho e não pode. Então, na WGSN você consegue fazer isso. Então, por exemplo, a gente vê os assuntos de afinidade. Às vezes uma pessoa entende muito sobre determinada coisa, sobre diversidade, sobre sustentabilidade. Essa pessoa levanta a mão e fala, Dani, eu achei legal isso daqui, acho que a gente podia fazer diferente, porque aqui não está legal, a gente pode ir por esse caminho ao invés de ir por outro caminho. Então, é muito fácil essa troca nesse sentido e eu acho que isso tira o melhor dessas pessoas. Então, eu falo assim, por exemplo, estagiário, meu turnover é baixo, as pessoas ficam lá muito tempo. Então, assim como eu tenho outras pessoas, 15, 10 anos de empresa, 8 anos de empresa, que a gente sabe que não é tão comum, mas eu acho que é justamente por ter muita ferramenta, por ter muito assunto de aprendizado. Eu acho que o aprendizado é algo que nos conecta, mas que, então, ajuda a incentivar e engajar essas pessoas, mas eu sei que não é a realidade de todo mundo. Então, acho que a gente vive ali no nosso próprio mundo e tenta colocar um pouquinho nos nossos clientes, que eu acho que faz parte. E trazer essa coisa, né, do despertar curiosidade, sempre coisas novas, eu acredito que seja o segredo que vocês consigam aí fazer essa retenção, por ter todo momento coisas dinâmicas, né, algo muito diferente. E uma coisa que a gente vê hoje na geração Z, eles prezam muito a autenticidade das coisas, né? Então, até tem, acho que um relatório, né, da Pinterest a respeito, falando disso. Sim, a gente tem um relatório da geração Z e foi super interessante, assim, ler esse relatório, porque como usuária do Pinterest também, e eu trabalho aqui, eu entendo do universo quem está de fora e quem está consumindo o Pinterest como usuário, é muito interessante entender sobre como a geração, porque você estava falando, né, que na WG você estava ali fazendo o board, e aí você vai ver a WG para distrair. E o que fala muito sobre isso, da geração Z, usar o Pinterest também como esse lugar de buscar... De descompressão, de descompressão, né? exato. É muito interessante. Totalmente. Não, e eu acho que tem um lugar que é um lugar muito necessário no mundo de hoje. Assim, a gente vive um contexto de inúmeras crises. Mesmo as crises que a gente não está vivendo diretamente, a gente vive. Porque você escuta falar sobre ela, porque você lê notícias sobre ela, porque você está ouvindo papo ali sobre aquele negócio. Então, aquele sentimento da crise, ele vai tomando. Então, esse policrise que a gente fala, vai ter 20 crises acontecendo ao mesmo tempo, e mesmo que elas não te afetem diretamente, elas vão te afetar de alguma forma. Então, você ter lugares de descompressão, onde você consiga sair dessa rodinha ali da crise, da crítica, da estética, é muito importante. Então, assim, criar essas válvulas de escape, eles são, eu acho que é essencial, tanto para as pessoas, acho que nós como pessoas hoje, você fica assim, gente, eu não aguento mais ver, eu não aguento mais ver coisa ruim, não sei o quê. Então, você ter esses lugares, e é muito bom que, acho que no caso do Pinterest, ele consegue juntar o ambiente online disso, porque você tem falado no varejo, por exemplo, as marcas criando terceiros espaços, que não é para comprar, é para você promover o encontro. Sim. É para você promover a relação com o tema que você sabe que seu público gosta, que seu cliente gosta, para ele conseguir se reconectar socialmente falando, porque é um ponto de atenção para as pessoas de hoje. A gente desaprendeu a se conectar de forma humana uns com os outros. Sim. Então, é muito legal ter o Pinterest no online. Então, acho que faz um bom equilíbrio. Eu vejo que hoje um desafio para as marcas é gerar conexões reais, né, com os consumidores. O que você tem de insight, de dica, de bala de prata, assim, pra gente? Não, gente, Nossa, tanta coisa, assim. Eu acho que, obviamente, é sempre mais fácil falar do que fazer. Porque... E é muito interessante isso, assim. Um movimento que a gente vê muito comum na WGSN são clientes que vêm até a gente por conta de alguma crise. Então, assim, eu tive um problema ou as minhas vendas estão diminuindo, meu share de mercado está diminuindo, então minha marca está envelhecendo, né? Assim, chega a essa conclusão e aí quer se conectar com a WGSN de alguma maneira. E obviamente que funciona, a gente faz projeto e tudo mais, mas o que mais funciona a gente vê são marcas que conseguem criar uma relação de aprendizado
do seu público ao longo do tempo, que é criar um método e ter ferramentas. Então, a WGSN é uma ferramenta para você se conectar com o que está acontecendo de novo, para você ter ali acesso a uma curadoria, análise, etc. Mas, no fim do dia, a gente sabe que para criar relação com essas pessoas, com o seu público, você precisa ter uma relação com eles. Então, assim, não é simplesmente, né, hoje eu quero fazer isso e eu quero ouvir, mas amanhã eu não quero nem saber, porque eu já ouvi ontem. Não precisa de um processo, de um método, assim, acho que dos executivos que são responsáveis, e do CEO, aos diretores, principalmente né, na alta hierarquia, entender que isso é uma metodologia e é todo dia. Então, quando você vê uma marca fazendo um projeto específico, mas sem ter essa cultura, é muito difícil esse projeto ser muito bem sucedido. Mas quando você vê uma marca que vem construindo ali esse diálogo com o público, que está perto, que vai a campo, que vai ver o que está acontecendo na loja, que tem essa coisa da inovação e da escuta, você vai ver que essa relação ela vai se fortalecendo ao longo do tempo e aí é mais fácil você criar campanhas, você criar produtos, você criar histórias que ressoem bem com a comunidade. Então, acho que a principal bala de prata, o que eu vejo, e não estou nem falando de tendências, estou falando de dinâmicas de clientes que trabalham com inovação, que trabalham com tendências. É sobre criar cultura de querer criar um relacionamento e não simplesmente vou fazer uma campanha para me relacionar com o meu cliente, que, enfim, vai ser superficial, muito provavelmente. E você tocou num ponto muito importante, comunidade, né? Eu acho que esse senso de comunidade é super importante para você realmente estar mais próximo, por mais que no digital, né? E as plataformas, assim como o Pinterest, estão aí exatamente para trazer essa conexão e deixar isso de uma forma muito mais fácil. Hoje você vê uma diferença entre as plataformas, de modo geral, de como se conectar entre elas? Você diz as plataformas entre si ou as pessoas com as Não, para as marcas e para as empresas, ou da forma como vocês trabalham isso hoje? Não, com certeza. Assim, acho que a gente... Eu vou falar mais como observadora do que alguém que entende, especialista nas redes sociais. Você pode até me falar melhor. Mas totalmente, é completamente diferente. Você vê o comportamento de uso muito diferente em cada um, né? Então, assim, hoje você tem, né? Vou falar por mim. Eu tenho o Pinterest e eu uso o Pinterest porque eu quero ver decoração, eu quero ver ideias de como eu vou me vestir, exatamente. Eu quero ver, sei lá, viagens, hotéis legais e tudo mais. Daniela é uma versão no Pinterest, é uma versão completamente no Spotify. Então, assim, eu escuto podcast, e podcast sobre marcas, podcast sobre história, etc e tal. Vou pro meu Instagram, é completamente diferente. Meu Instagram é só meme e besteira, porque, assim, é aquela hora que eu coloco meus filhos para dormir, assim, que eu falo pro meu marido, beijos, vou deitar e fico uma hora rindo sozinha, vendo memes. É a descompressão. A descompressão, entendeu? O TikTok eu uso menos ainda, mas eu acho que tem uma coisa para mim que é mais do conhecimento. Então, assim, e isso é uma coisa que você vê crescendo muito. Por exemplo, quando você vai para a parte de influenciadores digitais, criadores de conteúdo e tudo mais, uma das tendências são os influenciadores educadores, aqueles que vêm com referências, com repertório, falam, olha, tá vendo que isso está acontecendo? Isso está acontecendo por conta disso. Essa marca está fazendo um trabalho super legal por conta disso, daquilo, e traz um repertório, traz uma história ali do porquê que determinada coisa está acontecendo. Então, isso está aumentando muito. Então, e a gente vai conectando. Acho que cada rede, ela tem um objetivo diferente. Sim. Então, o TikTok, por exemplo, ele nasceu e eu escuto direto, né, a Gabi falando sobre isso, as meninas do TikTok falando sobre isso. A coisa do conteúdo é o central. Então, não é necessariamente o social. Já o Meta, né, tanto o Facebook quanto o Instagram, nasceu com a ideia do social. O Pinterest também já é uma outra história, a coisa da curadoria, da aspiração. Então, eu acho que elas é sobre jornada. Então, no fim do dia, quando a gente coloca os olhos no cliente, você precisa entender em que momento da jornada o seu cliente está se conectando com aquela rede social, porque cada uma tem um objetivo completamente diferente do outro, e aí como você tirar o melhor dele, obviamente. E uma coisa que eu acho super interessante também, não é só a razão pela qual você usa a rede social, mas também como você consome ela. Totalmente. Tem uma pesquisa que a gente viu aqui no Pinterest, que o scroll do usuário no Pinterest, ele é X vezes mais devagar do que comparado em outras plataformas. Então, até a forma como você consome aquela rede, não só a razão, é diferente. Faz todo sentido. É muito interessante. Até pela sua cabeça, né? Em redes sociais, por exemplo, você está ali no seu feed,
vem tanta coisa que você precisa classificar aquilo, né? Eu tiro, isso não é bom, não é bom, não é bom. Ah, isso é bom. E já no Pinterest, você está explorando. Exato. A sua cabeça de exploração. Exato. É uma cabeça, eu quero ver aquela referência, eu quero ver aquela foto. Exato. Então, quando você vai entrando naquele... Você gostou de uma foto e vai entrando naquele universo, realmente faz todo sentido você falar isso. Porque é um olhar diferente, né, de exploração. Até porque quando você coloca o que você busca, ele vai te procurando referências semelhantes ao que você está buscando. É diferente do que está vindo absolutamente de uma forma aleatória, né? E uma coisa muito legal que eu vi também numa pesquisa aqui no Pinterest foi que na geração Z, acho que são 80% dos usuários no Pinterest dessa geração, eles estão mais inclinados a comprar itens que eles já salvaram em algum board. Então, assim, é inspiracional, mas ele também tem essa coisa da ação, né? Do tipo, conversão, beleza, né? exato. O que eu vou fazer aqui com esse board que eu tô curando, né? Eu vou ativar a reforma da minha casa, eu vou comprar aquele sofá que eu vi. Totalmente. Então, é muito interessante Muito, isso. porque tem uma coisa de ação. E faz todo sentido. Outro dia eu fiz exatamente isso. Eu nas minhas referências de looks, eu vi uma bota, eu falei, nossa, eu acho que eu nunca compraria se eu não tivesse visto a referência. Eu fui lá, fui ver a referência e falei, não, eu consigo usar. Eu tenho algo parecido aqui, tem algo parecido aqui, eu vou comprar essa bota. Então, assim, me ajuda com certeza. E acho que até um insight interessante nisso é porque, assim, hoje, quando você vai nas empresas, você ainda tem muitas vezes um reporte muito específico que vai por canal. Então, ele fala assim, olha, eu tenho 15% das minhas vendas vem do digital, vem do e-commerce. Mas a gente precisa entender que, assim, hoje, você olhar por canal, venda por canal, é algo que ele te deixa um pouco míope, porque esse exemplo que eu acabei de dar é um clássico. A pessoa viu alguma coisa na internet, ela já pesquisou, então assim, eu no meu caso estou falando de uma inspiração, mas às vezes você já fez uma pesquisa e você quer ir no físico para comprar. Então você não tem aquela... o digital, ele influenciou diretamente aquela compra no offline, né, na loja, enfim, no ponto de venda, mas aquilo não está no seu dado. Então, é uma provocação que a gente tem feito muito, porque, assim, se você ainda olha só por canal, os seus dados só por canal, você provavelmente está perdendo alguma informação importante de jornada do seu cliente, que está deixando para trás. Seu canal digital, muitas chances dele ser muito mais forte do que ele é. E, obviamente, às vezes a gente acaba perdendo algum argumento interno, porque, ainda é 15% do meu faturamento, e não necessariamente é verdade. Principalmente quando a gente fala com públicos multigeracionais, isso a gente ainda tem que pensar nos canais específicos, onde converte mais, criar essas ofertas. E você acha que a questão de omnicanalidade seria o ponto-chave, né? Hoje, com isso de não pensar só em um canal, mas mapear toda a cadeia. Com certeza, mas... Esse é o ponto. Acho que não é fácil de fazer isso, de operacionalizar isso, né? Como é que você entende que eu que comprei a bota na loja X, eu tive uma influência do Pinterest que me deu uma referência. Ninguém vai me perguntar, né? Você viu uma referência, enfim. Então, é muito complexo. Eu falo que a omnicanalidade é muito falada e pouco executada, não por falta de vontade, mas por realmente falta de recurso. Então, que muitas vezes você não tem para conseguir mapear aquilo. Mas assumir que você não tem tudo, que você não tem todos os dados. Então, assim, quando eu estou sentada, por exemplo, na frente de CEOs, e a gente troca nesse lugar, e eu fico cada vez mais feliz de que eles têm essa consciência. Porque muitas vezes é assim, não vou investir aqui porque isso é só 10% do meu faturamento. Né? É a mesma história do branding, da marca. Quando você trabalha a marca, aquilo influencia na sua jornada de compra toda, mas não necessariamente você vai conseguir atrelar aquilo de uma forma objetiva no seu funil de marketing, porque às vezes você não vai ter acesso àquela informação. Então, sim, a omnicanalidade é o objetivo final, mas apesar dela ser muito diferente, mas assumir que você não tem toda a informação da jornada do cliente é uma premissa para você conseguir entender e olhar e não olhar seus dados com miopia. Porque às vezes a gente ainda faz isso, né? Assim, você se apega, não, isso daqui é o meu principal canal, então eu vou só olhar para isso. Mas não, você está tendo influência provavelmente de outros canais, então olha isso de uma forma 360 para fazer as conexões necessárias e colocar dinheiro onde você precisa colocar. Você chegou num ponto falando de branding e o institucional, como é super importante, né? Lá na agência, na Cuba, a gente fala muito disso para os nossos clientes, porque às vezes não é mapeado, mas é esse marketing de conteúdo que a gente vai promovendo, é onde que vai aparecendo e que ele tem essa recorrência e reforço de marca na hora que ele vai pensar na compra. Então, hoje eu vejo que isso é extremamente importante, principalmente quando a gente fala de varejo, né? E o marketing está muito atrelado a essa parte não só
na conversão, mas criar um painel dentro do PIN é uma coisa que vem uma inspiração. Totalmente. Tem muita coisa que funciona dentro disso, né? Totalmente. E é isso. Só que muitas vezes você quer os números, né? Eu quero que me comprove que aquilo veio daquilo. E às vezes você não tem. Mas assumir que você não tem, acho que é uma ótima forma de você começar a entender que não, eu preciso olhar para o todo, porque ele certamente vai influenciar uma jornada que hoje não tem controle. As jornadas são totalmente desincronizadas, né? Então, às vezes, você está lá, a mãe foi amamentar o filho de madrugada, voltou para a cama, está sem sono, clássico, né? Vai na internet, lembrou de um negócio, vai comprar 4 horas da manhã. Então, assim, você não tem controle disso, né? Então, eu acho que entender esse contexto e agir a partir dele é extremamente necessário. Não, na sua fala eu super me identifiquei agora, porque você sabe que eu comecei a receber de uma marca, ó o mapeamento, comecei a receber de uma marca cupom de desconto para compra de roupa infantil de madrugada. Por quê? Porque era o horário que eu acabo... É a hora que você lembra, né? Das coisas, família, né? Não, gente, quem amamentou sabe, as madrugadas, assim, são... Pra você ver alguma coisa que você não conseguiu ver durante o dia, pra você comprar, enfim. A gente otimiza até esse tempo, né? Ah, com certeza. Não tem como, não né? Tem, Dentro disso, no nosso dia a dia é muito maluco, né? Com isso. Dani, a gente está falando muito de tendência, de muitas coisas, e de inovação, de evolução, de agilidade. E como que vocês estão vendo já tendências para 2026? A gente já tem alguns indícios aí? Tem muita coisa, né? Como eu falei, comportamento, ele é vivo. Nunca vai ser assim, 2026 está aí, batendo na porta. Nunca vai ser algo que, nossa, nunca imaginei. Mas você tem, acho que os principais assuntos, assim, que eu diria que eu acho que é muito importante a gente entender como pano de fundo o contexto. Acho que, primeiro, envelhecimento da população é um que eu vou bater nessa tecla até eu começar a ver estratégia multigeracional, assim, a torta direito no mercado, campanha de marketing, porque ainda são muito nichadas e muito específicas. Poucas marcas têm esse olhar, de fato, para a multigeração. Mas, quando a gente fala de, por exemplo, saúde social, né? Então, o social wellness. Então, o mercado de bem-estar é um mercado gigantesco. E eu acho que tem se falado da potência, é uma realidade, uma atualidade e tudo mais. Mas você colocar o aspecto social, de reconexão social dentro do mercado de wellness, ele muda um pouco a cara desse mercado. Então, vou te dar um exemplo. As corridas agora que elas acontecem e depois vai um brunch com uma festinha. Então, você faz a corrida, você está se conectando com uma coisa que você curte, que é saúde e tudo mais, mas tem um aspecto de diversão ali e do social, da conexão. Então, os clubes de bem-estar. Né? Então, eu vou para aquilo, eu vou para academia, mas eu quero também fazer uma sauna, eu quero ter um lugar ali para ler meu livro depois da minha sauna e tomar o meu shake de sei lá o quê. Enfim, e aí eu acho que como cereja do bolo desse social conectado ao bem-estar, tem, por exemplo, a questão do humor. Então, a geração Z, ela tem uma forma de comunicação muito interessante, assim, que a gente brincava internamente na WG, que assim, vai ver o feed do Instagram de uma pessoa, se ele for muito esteticamente, milimetricamente pensado, essa pessoa não é geração Z, entendeu? Ela é mais velha do que isso. Sim. Porque a geração Z tem essa coisa do meio, a foto borrada, sabe? Desconstruído, meio, assim, né? assim, sabe? Foi sem querer que eu tirei isso daqui, o prato sujo, ao invés daquele prato todo lindo da comida, né, que nós, millennials, adorávamos tirar foto, é completamente diferente. Então, assim, tem essa coisa do sarcástico, do humor, da linguagem do meme, mas da foto meio mal tirada do flash estourado. Então, essas linguagens estéticas, elas conversam, mas não só estéticas, elas têm simbolismos que são, às vezes, que eles representam mais para determinado corte etário do que para outros. Então, quando você coloca, por exemplo, essa coisa do humor ou dessa quebra do bem-estar certinho, né? Do suco verde, com o matcha, com o pilates, não sei o que tem que ser tudo assim. Exatamente, da Clean Girl. Quando você quebra um pouco com o humor, com essa coisa meio
caótica, eu acho que vem essa coisa do novo. Então, é assim, tá bom, vamos fazer essa corrida, mas a gente vai colocar sei lá, outro dia eu vi uma que tinha aqueles personagens do Elmo, não lembro, no meio da corrida, uma confusão, um negócio assim, sabe? Que era meio caótico, mas era totalmente a linguagem daquelas pessoas que estavam ali, tinha DJ, e, enfim, então... Você colocar essa coisa, esse aspecto, essa pitada do caos, do humor ali dentro dessa comunidade do social, do bem-estar e etc., eu acho que traz um diferencial que a gente vai ver crescer bastante nos próximos anos. Então, acho que como premissa, o bem-estar social, né, que você junta essas duas coisas, e como cereja do bolo, você acha que faz sentido com a sua marca colocar esse toque do caos, do humor, que vai fazer sentido e é algo que ainda novo. Eu vejo muito isso no Pinterest, assim, porque a gente lançou recentemente uma feature de colagens. E aí, assim, é entender que, primeiro, a geração Z, ela interage mais com as colagens do que que a colagem tem essa coisa da estética meio bagunçada, meio suja, sempre com elementos que saem um pouco do óbvio ali. E é muito interessante você ver as colagens que as pessoas estão fazendo. E até aproveitando, Dani, voltando nessa questão de saúde social, mercado wellness, eu tenho visto muito, por exemplo, essas corridas com collabs, então track field com corrida. Eu que jogo beach tênis também, tem com marcas também que vão fazendo essa parte de associação. E o mercado, por exemplo, de bebida alcoólica fazendo bebidas zero álcool. Então, a gente tem visto que as pessoas estão mais preocupadas com a questão saúde, mas tem essa parte de convívio social também, né? Então, você falou aí que tem DJ e tudo mais. Eu vi a corrida, por exemplo, com o Bel Marques. Então, assim, no final da corrida tem um show. Então, é aquela coisa que vira uma micareta ali no meio do negócio. Então, eu vejo que são mercados que estão, de fato, se atualizando, entendendo como o consumidor está indo, né? Dentro disso. Como que você enxerga essas collabs, não só no mercado wellness, mas como um todo, assim? Assim, eu amo o assunto de colaboração, porque eu acho que é uma forma muito legal, assim, de você quase que montando pecinhas ali de Lego, de você pegar emprestado atributos de marca que determinada marca tem, que a sua não tem, e entregar algum atributo de marca que aquela outra marca também gostaria, precisa, ou acesso a uma comunidade específica. Então, é muito legal. Então, por exemplo, quando a gente vai fazendo a conexão com o mercado de bem-estar, de novo, e com o desafio que a gente tem hoje, que é o desafio de reconexão social, de reaprender a lidar nas relações humanas e saber se conectar. Então, assim, de mitigar esse sentimento de solidão que tem muita gente sentindo, né? Extremamente conectado, mas extremamente desconectado com as pessoas ao seu redor. Então, quando você começa a juntar todas essas pecinhas, enquanto marca, se você marca, está ouvindo, está observando, está vendo isso, você consegue criar uma história muito legal. Porque você tem um problema para ser resolvido, né? Assim, as pessoas... Nós somos seres humanos, somos seres sociais, a gente precisa se conectar. Não é uma questão de escolher, não gosto, não quero. Você precisa pertencer, porque é assim que a gente sobrevive. A nossa espécie sobrevive sentindo pertencente, enfim, e criando esses vínculos, essas relações e aumentando isso. Então, quando marca, você entende esse contexto, você entende essa vontade de se cuidar, de investir na sua saúde e tudo mais, mas que também essa cobrança excessiva com esse conceito também pode ir para um lugar ruim, mais tóxico, de que precisa ser tudo perfeito. E, ao mesmo tempo, essa necessidade de uma descontração, de uma coisa que seja mais leve, que seja mais divertida, essa nova estética que as novas gerações ficam aí, que conversam mais, essa estética mais caótica, mais divertida e tudo mais, você consegue criar muita coisa legal. E aí, a partir disso, escolher colaborações que muitas vezes não são óbvias, mas que fazem todo sentido quando você conta uma boa história. Que é justamente o que está por trás daquela colaboração. Então, às vezes, eu fico olhando, né, assim, essas novas colaborações que vão vindo. Para mim, o que mais me fascina é entender o que está por trás. Por quê? Por que essa marca, que é uma marca de, sei lá, de wellness, quis se conectar com essa marca de música, ou sei lá, não sei, qualquer coisa. Por que aquilo fez sentido na cabeça daquelas pessoas? Tem as colaborações mais óbvias, claro, mas é uma forma muito bacana de fazer isso acontecer e de conectar comunidades que não necessariamente estariam conectadas, então... Outro dia eu vi uma collab, a Fini tá fazendo collab com um monte de coisa, mas com pasta de dente para criança. Gente, eu falei assim, não sei se isso é bom ou ruim. Eu vi. Tô na dúvida, eu como mãe, eu como adulto adoro, né? Sim. Adoraria pensar, mas como criança, eu falei assim, gente, mas é um mercado total, né? De como explora isso de uma forma que insere dentro desse contexto, né? Totalmente. Eu acho que assim, a gente está num momento de histórias. Assim, quem sabe contar boas histórias?
do porquê que está contando aquelas histórias, você vai sair na frente. Então, assim, não adianta. E qualquer mercado, você vai num influenciador, numa pessoa que está ali na internet, uma pessoa que sabe contar história bem, entendeu? Você está na roda de amigos, tem gente que sabe contar história, que sabe te prender, e que você fica assim, ouvindo aquela pessoa, você fala, meu Deus. Então, quando você coloca isso para a marca, é isso, você precisa contar uma boa história, precisa fazer sentido. E para contar uma boa história, você precisa ouvir, você precisa entender qual que é o problema, o que aquelas pessoas estão precisando, o que aquela comunidade se conecta, e aí você vai juntando os pontinhos. Então, assim, é muito bonito de ver marcas que fazem esse trabalho muito bem feito, que criam essa relação ao longo do tempo com os consumidores. Então, o potencial é gigante, né? Só que tem que ter investimento, tem que ter tempo, enfim. Então, colaborações é um assunto que rende muito, porque é realmente muito legal. E até nesse caso de que está engajando, eu vejo muito com a questão de influencer. Se aquele influencer conecta com a sua marca também, né? Tem Totalmente. muito dessa parte. Mas eu vou voltar numa pergunta, porque você falou que você ia falar um pouquinho depois disso também, da parte multigeracional. Sim. Quero que você fale um pouquinho dessa parte de como que você enxerga como estamos hoje. Tá, eu vou falar vou dar um passo para trás, vou falar um pouquinho de conceito de gerações, que é polêmico. Por que é polêmico? Porque muita gente fala, não existe isso, né? Então, por exemplo, um clássico, não tem baby boomer no Brasil. Baby boomer é a geração pós-guerra, o Brasil não teve guerra. Então, assim, você não tem os efeitos de uma guerra, né, direta. Não, naquela época ainda nem tinha redes sociais para a gente viver os efeitos que a gente vive hoje, toda crise, independente do lugar do mundo. Você não tem o efeito pós-guerra. Então, a geração Baby Boomer foi desenhada com base na guerra e nos efeitos que ela criou, né, na sociedade. Então, mas ainda assim a gente usa Baby Boomer para falar sobre 65+. Por quê? Porque o recorte geracional e o demográfico, ele ajuda a gente a se localizar. Então, eu sempre falo assim, não precisa abandonar o recorte demográfico, a idade, a faixa etária, onde vive, porque... obviamente que é sobre os hábitos, porque dentro de um recorte etário você vai ter milhões de grupos, milhões de formas de consumir, de lidar com determinado assunto. Mas os recortes etários, eles ajudam. E as nomenclaturas, que são as nomenclaturas das gerações, nos ajudam também a contar boas histórias. Então, eu não sou tão apegada à ideia de que isso daí restringe e você deixa todo mundo numa caixinha que não é. Então, assim... Partindo da premissa que todo mundo ali vai passar do headline, que vai ler um pouquinho, que vai estudar um pouquinho, sim, tem inúmeros grupos ali dentro, mas localizar ajuda. E por que a gente fala muito e faz a provocação para sair do demográfico? E aí eu vou exemplificar o porquê que realmente o recorte etário, ele não é um retrato de todo mundo. Um exemplo que eu gosto de dar, que é do Ozzy Osbourne e do príncipe... Príncipe Charles? Charles. Eu sempre me confundo, gente. Outro dia confundi no meio de uma palestra, alguém me corrigiu, mas enfim. Ambos, eles têm, no papel, eles são exatamente a mesma pessoa. Eles têm 60+, eles vivem na Inglaterra, classe AA, gargalhada. São divorciados, né? Estão no segundo casamento e vivem em um castelo ainda. Então, no papel, se a gente colocar ali, sem cara de nada, eles são a mesma pessoa. Você vai pensar no seu produto e na sua campanha como se fosse a mesma pessoa. Desenhou a persona. Exatamente. Mas vamos combinar que, muito provavelmente, o Ozzy Osbourne e o Príncipe Charles, eles querem coisas completamente diferentes. Na hora de, se eles fossem escolher uma roupa, eles iam escolher roupas completamente diferentes. Porque se a gente sabendo, né, as personas, as figuras ali... Você fala, eles vão se relacionar com o mundo de forma muito diferente. Lugares que vão frequentar, por exemplo. Totalmente, enfim. a forma como você vai se relacionar com aquilo. Então, e é por isso que o recorte etário ele é só um ponto de partida para a gente falar. Então, quando a gente entende isso, você começa a entender que o envelhecimento da população, por exemplo, que é um fato, e aí eu já explico o que está acontecendo por trás disso, ele te dá direcionamentos. Então, assim, se você está falando só de Gen Z e não está entendendo como outras gerações se relacionam com o seu produto, com a sua marca, você provavelmente vai ter um problema daqui a 5 anos. Porque, de novo, a população... O que significa a população estar envelhecendo? As pessoas estão tendo menos filhos. Então, hoje, o contexto que a gente está hoje, a gente tem até a frase que fala, né? Para criar um filho, precisa de uma vila... para criar um filho. E a gente não vive em vila, a gente está vivendo em silos, sozinhos ali dentro da sua casa, com o seu mundo, com a sua vila online, mas na prática o online não te ajuda, né, quando o bebê está chorando. Então, a gente
por viver cada vez mais sozinho, cada vez em comunidades menores, você tem menos apoio, menos recursos. E está cada vez mais caro você ter filho, tem uma série de outras questões, as mulheres começando a questionar e tudo mais, as pessoas estão tendo menos filhos. Então, as pessoas tendo menos filhos, daqui a pouco, essas crianças que estão nascendo agora vão começar a crescer. Então, essas gerações dos jovens vai ser a menor parte da população, já não é a menor ainda, mas não é mais a maior, sempre foi a maior, porque antes tinha uma média de 5, 6, 4 filhos, dependendo do lugar que você está. Então, hoje, vou te dar um exemplo para você ter uma ideia. Para a gente manter o mundo do jeito que está hoje, com o mesmo número de pessoas que tem, a gente precisa de uma média de 2,1 filhos por casal. Então, hoje você tem apenas 3% dos países no mundo inteiro que estão acima dessa média. Cada vez mais e diminuindo de uma forma muito mais rápida. Se eu não me engano, o Brasil está em 1,5 de média de filho por mulher. O que significa? População, pela primeira vez, quando a gente faz uma projeção para 2100, ela vai diminuir. E a gente vinha numa tendência, a população aumentando, né? Assim, os recursos naturais acabando e tudo mais. Então, a gente tem um problema evidente, claro, agora, com o clima, por exemplo, que a gente está usando todos os recursos. Mas quando você projeta isso 200 anos, se a gente continuar nesse ritmo que a gente está, se essa tendência continuar, vai ser outra coisa, a população vai diminuir. E com isso, você começa a ver novos formatos de família se criando, você vai vendo novos hábitos de consumo. Então, por exemplo, enquanto marca, se você é marca, você começa a entender o impacto que isso tem no contexto que você atua, você fala, tá, então eu estou aqui falando só para os jovens, só para as pessoas legais, mas não estou nem olhando para os 60 mais, não estou nem olhando como essas pessoas, se elas conseguem usar meu produto, se elas acham que o meu produto é excludente ou não é, se conversa com elas. Você precisa começar a construir, como eu te falei, para criar uma relação. Você precisa criar uma relação, né? Conversar, abrir portas, é um processo, não é simplesmente um projeto. Então, você vê, por exemplo, a relevância dos pets na nossa sociedade. Então, assim, pai de pet, né? Você vai pagar tudo, você tem, né, Benedita? A Benta. Benta. A Benta. Você vai, não importa, eu quero dar aquilo porque é meu filho. Então, por quê? Justamente porque essas novas formações de família, então pessoas que estão se juntando com o melhor amigo para criar o filho, por exemplo. E como marca, você entender que isso é uma tendência. Por conta do contexto, por conta do que está difícil, porque a gente está vivendo cada vez mais sozinhos e tudo mais. Você começa a entender que o recorte geracional, ele ajuda você a se localizar, mas você conseguir criar uma narrativa que ela conecta com hábitos, que vão além do recorte geracional, que vão além do demográfico, ele é extremamente necessário. Hoje, você ainda consegue navegar, mesmo se você não faz isso muito bem feito, mas nos próximos anos você não vai conseguir. Porque a gente vai ter que sair muito, muito, muito do óbvio. Então, assim, eu fiz uma mistura entre gerações, entre novas famílias, novos formatos, mas porque eu acho que é uma reflexão que ela muda contexto, ela muda a forma como a gente enxerga, como a gente planeja negócio daqui para frente. Porque isso, e ao mesmo tempo, abre mercados, oportunidades que às vezes a gente nem tinha imaginado. Até quando a gente fala de 60 mais e abrir mercado, se a gente pensar que eles não têm mais filhos para criar, na maioria, né? Já estão todos criados, eles não têm boleto de faculdade, nem de plano de saúde, um monte de coisa. Eles conseguem ter um consumo e um hábito maior muito mais do que a geração Z, que precisa do pai, né? Para pagar ali ainda, né? Na sua maioria. Então, é um mercado que, de repente, inexplorado, que pode estar ali. Totalmente. Uma diferença, virada de chave até para a própria marca. Você sabe que uma vez a gente fez um projeto para uma marca que ela é muito forte para pais de crianças pequenas. Então, essa marca, todo mundo conhece quando você tem filho pequeno e à medida que os filhos vão crescendo, essa marca vai deixando de fazer parte ali do seu dia a dia. Enfim, no off eu conto que marca que é, mas enfim. E essa marca justamente queria se conectar com pessoas 60 mais. E a gente foi conversar com essas pessoas em campo para entender como é que eles poderiam aproveitar, se reconectar com essas pessoas. E foi muito interessante, porque essas pessoas 60 mais que estavam começando a se aposentar, estavam vivendo um momento muito parecido com o momento que a gente vive na nossa adolescência, que é um momento na adolescência de descoberta, e no caso deles era redescoberta. Porque, assim, eram pessoas que, na sua maioria, tinham feito carreiras, trabalhado anos no mesmo lugar com o mesmo assunto, mas que estavam ali com 60 anos e falaram, gente, eu estou jovem, tenho energia, tenho poder aquisitivo, quero me redescobrir.
Entendeu? E eu vou para coisa que eu amava fazer quando eu era adolescente, que eu não pude fazer, porque aquilo não ia dar dinheiro, não ia me dar uma estabilidade que eu precisava para manter meus filhos, criar minha família, aquilo que era pedido naquela época. E foi muito legal fazer esse projeto, porque você viu que, por exemplo, a criatividade tinha um papel muito importante ali. Então, essa marca começou a entrar e abrir vias de conexão com esse novo público, que era um público totalmente não óbvio dentro da estratégia deles. Justamente nesse momento de redescoberta. No momento de redescoberta, você é mais criativo, porque você tem um papel em branco na sua frente. Então, eles, assim como a gente, com adolescente, né, que você testa um estilo, uma hora você é hippie, outra hora você é patricinha, outra hora você não sei o que faz parte de você entender o que você se identifica, eles vão passar por isso e essa marca conseguiu entrar ali de uma forma para dar um pano de fundo, para dar ferramentas para esse momento. Então, foi muito, muito legal ver isso acontecer na prática. Eu acho que é bem isso que a gente tenta provocar as empresas para fazer. Não, e eu acho interessante ter esse olhar, porque, por exemplo, você comentou de viagens. Viagens para 60 a mais. Às vezes, deve ter um pacote turístico completamente diferente. Algo exclusivo. Algo, por exemplo, para pessoas que são viúvas, divorciadas. Enfim, que você entra num contexto onde vai fazer amigo. Questão de network. Enfim, né? Tô aqui, né? Devaniana. Tem muita coisa. Imóvel. Tem muita opção de coisas que você pode pensar para desenvolver nisso. Tem muita coisa. Tem muita oportunidade. Muito legal. Dani, quero ir para a parte de inteligência artificial, então, tecnologia, inovação. Como vocês lá na WSGN estão usando isso? Na WG, a gente tem De novo, a gente tem uma base de informação que é uma base sobre comportamento. Para todos os clientes que assinam, vão ter acesso à inovação, comportamento e tudo mais. E você tem as verticais, que a gente atua, que aí a gente entra numa coisa mais de produto, para essas verticais. Então, uma empresa de moda, ela vai ali pegar o produto que é comportamento e moda e beleza, depende da cabeça de cada empresa. Mas moda, por exemplo, é uma vertical que a gente usa muito inteligência artificial. Então, vou te dar um exemplo de um dos usos que a gente tem. Você tem as temporadas de passarela. Cada temporada, você recebe ali 50 mil fotos daquela temporada. Então, é muita, muita, muita fotografia. Você tem inúmeros sites que vão colocar ali todas as fotos para você ver, para as pessoas verem, só que a gente faz uma análise que é o seguinte, a gente precisa entender qual é a diferença entre a temporada passada e essa. Então, assim, a saia em A, ela aumentou? O marrom, ele aumentou? Ele não aumentou? Ele diminuiu? Quantos por cento do mix ele representou? Isso é maior ou menor do que a temporada passada? Então, a gente tem um primeiro filtro de tagueamento de imagem que é feito só por inteligência artificial. Que ele vai te colocar ali, ele pega as fotos dos desfiles, vai colocar quais são as cores, os principais shapes, as principais peças que ele conseguir identificar. Só que a inteligência artificial, ela ainda não conseguiu chegar no nível de detalhe e de precisão e assertividade que a gente precisa para poder chegar no tagueamento, assim, no 30º nível de tagueamento. Então, a gente tem um time enorme de pessoas que trabalham junto com a inteligência artificial para fazer isso. Então, a inteligência artificial faz a primeira camada de tagueamento de imagem. Então, assim, amarelo tal, amarelo não sei o quê. E depois as pessoas fazem, e aí depois volta para a inteligência artificial para ele fazer todos os estudos. Então, hoje, a plataforma de moda, a gente tem, por exemplo, são 2 verticais. Uma para buyers, para compradores, e uma para designers. Buyers é 100% dado. E, assim, é bem interessante. E os dados, as análises, a maioria delas, assim, é um processo que é inteligência artificial humana, você vai e volta, porque ainda não tem uma inteligência artificial que faça 100% de forma assertiva a leitura. Então, na parte de produto, a inteligência artificial é muito presente na WGSN, a gente acaba vendo muita venda, o que está com muita remarcação, o que não está, então a gente passa isso para os nossos clientes. Mas a parte de comportamento, o comportamento humano é isso, assim, quando você vai entrevistar, a pessoa fala uma coisa que ela quer que você escute, mas ela não quer dizer aquilo. Então, ainda está bem longe para conseguir interpretar nesse sentido. E aí os outros mecanismo de busca, enfim, coisas mais nos bastidores, mas a gente usa muito para dados. Eu vejo que 9 anos atrás, quando a gente fundou a agência, a gente fazia relatório na mão. Hoje em dia, em 30 segundos, no dia que a conexão está ruim, sai o relatório, né? Como que você vê daqui os próximos anos IA e essa evolução? Você acredita que toda essa quantidade de camadas que hoje você precisa ter de pessoas olhando, a IA vai conseguir fazer? Olha, eu acho que talvez sim. Com certeza vai melhorar, né? Mas, assim, é o que eu te falo, acho que
o bonito do ser humano é que ele é humano, né? Assim, que tem muita camada, tem muitos símbolos que a inteligência artificial não consegue chegar. E assim, e não vai conseguir. Então, e vou te falar mais. Acho que daqui para frente a gente tem... eu sempre falo, tecnologia, ela não é fim. Então, quando você vê algum cliente, alguma empresa falando assim, a gente precisa implementar AI, você já entende ali, já está subentendido que o mindset, ele não está exatamente no lugar certo. Porque você precisa implementar AI para quê? Assim, na verdade, você precisa resolver que problema? Pode resolver com AI? Vai ser mais efetivo, mais eficiente se você usar a inteligência artificial aqui? Então, esse é o caminho correto, né? Eu tenho este problema e para resolver esse problema eu uso um meio para isso, a inteligência artificial. E hoje, só que hoje está no hype, né? Todo mundo quer falar em inteligência artificial. Então, assim, você quer fazer uma campanha usando fotos que foram feitas em inteligência artificial, tem uma notícia num site de notícias falando a marca tal fez uma campanha inteira com imagens de inteligência artificial. O que eu acho? Quando você estuda comportamento, tem o comportamento pendular, então você vai para um extremo, normalmente você vai para um outro extremo antes de achar o ponto de equilíbrio. Então, como a gente está, AI, inteligência artificial, tudo, vamos usar para imagem, muito provavelmente a gente vai para um lugar de valorizar o aspecto humano daqui para frente. Então, assim, de novo, vamos viver este hype, depois vai para um outro lugar a gente achar o ponto de equilíbrio. Então, daqui a pouco você vai ver, e vocês vão ver e vão lembrar de mim, que vai ver assim, uma marca falando, essa marca fez um anúncio 100% usando pessoas e nada de inteligência artificial. Esse vai ser o diferencial, porque todo mundo vai usar tanto inteligência artificial para fazer XYZ. Acho que, de novo, não dá para a gente ignorar, porque traz eficiência no processo, mas ao mesmo tempo a gente precisa colocar as coisas no devido lugar, né? As pessoas vão continuar aqui. E vão continuar tendo problemas. Você vê a meta-espiritualidade, né? As pessoas consultando inteligência artificial para terapia, para se conectar com o além, enfim. Tem muitas camadas, mas então assim, é super importante, necessário, vai ser uma ferramenta e um meio relevante para negócios, mas eu acredito que o fator diferencial ele vai vir mais linkado ao aspecto humano, com um bom uso de tecnologia por trás, do que o contrário. Tem um dado curioso que você comentou agora, das pessoas usando como conselheiro, cerca de 10% das pessoas que usam IA se aconselham pela IA. Pois é. Louco, né? Não, e olha para você ver, e aí de novo vem a cabeça da pesquisa, né, que eu falo. Os efeitos que isso traz. Porque assim, você começa a se consultar com a AI, e a AI, ela é treinada. O que a inteligência artificial faz? Ela é um agregador de informações de outras coisas que você já falou, de outras pessoas que já perguntaram aquilo. Então, ela não vai necessariamente fazer um negócio completamente novo. Ela vai agregar de uma forma completamente nova. Então, ela vai ali identificar o caminho que você gosta mais, você vai treinando aquilo. Como é que você se relaciona com uma pessoa, depois de se relacionar com uma máquina, que fala do jeito que você quer? Que se relaciona com você do jeito que você quer. Sim. E a pessoa não, a pessoa é uma pessoa. Você dá um tapa nela, ela dá um grito e dá outro tapa em você, né? Uma criança. Toda né? ação tem uma reação diferente da máquina, né? A máquina, você briga com ela e se você treinar ela bonitinha, ela ainda vai falar, olha, sinto muito, já entendi, da próxima vez farei diferente. Mesmo você sendo... Baixando a cabeça, né? Ele está no ato de servir, né? Então, diferente. Assim, se projeta isso lá na frente em termos de comportamento humano, a gente vai ter que reaprender a se relacionar entre humanos. Então, hoje a gente tem um problema de solidão e a gente fala de saúde social, que é essa reconexão, que já é um pouco disso, mas a inteligência artificial leva isso à 10ª potência. Eu vejo que a gente tem duas questões, né? Processo evolutivo normal de tecnologias, então, assim como caixas eletrônicos vieram e não substituíram 100% humanos nisso, mas tiveram outras atividades, Sim. totem de fast food, né? Agora, eu vi um negócio de drone para limpar janelas, então agora você não precisa ter as pessoas com equipamento e IPI pendurada na janela, mas você precisa de um operador. Então, novas profissões e evolução das profissões tem vindo, mas sempre com o quê? Com a sua supervisão do humano, né? Sim. Então, a gente usar como meio, não como fim, a tecnologia, como você comentou, para a gente trazendo disso. Mas eu vejo uma outra questão de como que a gente vai ter essa forma de conversa, de iniciativa. Hoje, a gente vê muitos jovens que estão todos um do lado do outro, quietos, estão se comunicando pelo WhatsApp, um do lado do outro, né? Então, como que a gente vai conseguir ter essa promoção de interação de novo? Um retrocesso a gente vai ter que ter essa parte evolutiva tudo de novo, né? Mas
outro exemplo de algo que está acontecendo. Você vê, por exemplo, mães de jovens, adolescentes, pré-adolescentes. Os adolescentes de hoje já sofrendo efeitos de viverem num mundo conectado e as mães de crianças, mães, pais de crianças, já se juntando para não dar celular para os filhos, que já vai ser diferente da próxima geração. Então, essa que está aqui agora foi meio que uma geração cobaia, né? Assim, ninguém sabia. Então, os pais, que ótimo, tem uma forma de me comunicar com o filho, ele está lá no quarto, tá quieto, não está falando nada, mas está no mundo dele. Então, eu tenho 2 filhos, né? De 7 e uma de 2 anos. Eu sei do perigo. Então, assim, eu já aprendi com a geração que veio na minha frente ali, né? Então, tem muita coisa, são muitas camadas. Por isso que, voltando ao começo da nossa conversa, assim, quando alguém faz a provocação, tendências vão morrer. Eu já sei do que ela está falando, que normalmente está falando de uma coisa da tendência do TikTok, a tendência estética, a moda, a modinha. Mas não, assim, o conceito da tendência, do comportamento, as mudanças, é isso. Enquanto tiver gente, é necessário a gente olhar para esses movimentos, para o que está por trás, se aprofundar, entender, para que você crie boas relações e consiga, de fato, melhorar o contexto no qual o seu consumidor está inserido. Então, acho que, como marca, é um excelente papel social pensar dessa forma. E eu acho que é essa dificuldade. Meu filho também tem 7. E aí eu vejo exatamente esse momento onde crianças com muitas telas, e por que eu não posso tanto, né? Então, a gente fica naquele dilema, sendo a mãe ruim. Total. E aí, o porque você não é todo mundo nunca fez tanto sentido na minha vida. Totalmente. E, ao mesmo tempo, assim, como é que a gente cria de um jeito que a gente não exclui eles do mundo 100%? Né? Então, você vê os jogos, os Roblox da vida. Então, assim, a gente precisa aprender também. Porque excluir 100%, deixar na bolha, ele vai, na hora que tiver acesso, vai... Sabe, aquela criança que não come doce, chega na festa, quer comer 50 brigadeiros. Então, assim, a gente também tem um processo de aprendizado muito importante, né? Assim, de entender que esses mundos são mundos abertos, né? Assim, que você não deixaria seu filho sozinho numa praça, 8 horas da noite, com estranhos. Da mesma forma, você não pode deixar na internet sozinho com estranhos, porque é da mesma maneira, só que online. Então, assim, é muita coisa, acho que para a gente pensar enquanto sociedade, aí, pessoal, profissional. Mas eu acho que a reflexão que eu faço e que eu deixo é muito o papel social que as marcas têm. Né? Assim, de fato, assim, você quer ser relevante para o seu consumidor, deixa a vida dele melhor. E deixar a vida dele melhor, às vezes, é uma vida mais conectada com mais pessoas. Então, quando a gente fala, traz um assunto de interesse do seu cliente, não é só para falar isso, é para, de fato, fazer acontecer, melhorar o dia a dia, ele voltar, assim, fiz um novo amigo, entendeu? Assim, achei gostoso conhecer uma pessoa nova. Fiz um novo amigo no mundo real, né? Exato, exatamente. Eu achei ótima essa questão de bloquear celulares na escola e tudo mais. Por mais que ele ainda não tivesse, eu falei assim, vai chegar no momento que ele vai ter. Exato. E aí é uma coisa a menos, né? Dá pra gente ficar em papos aqui de filhos, de tecnologia, de marketing, de tendências, mas a gente chegou no momento Tecla SAP, que a gente chama, onde eu vou te dar o nosso megafone. Tá. Então, se você quiser deixar uma mensagem pro mundo, se ela pudesse chegar, que mensagem você deixaria? Pode ser uma mensagem de vida, uma frase que rege sua vida, de qualquer um dos temas. Aí eu falo para você olhar para essa câmera para ficar bem, aquele corte bem bom que a gente faz. Bem profundo, não. E aí eu vou pedir para você assinar também. Tá aqui. ótimo. Então, bora. Ai, meu Deus, que pressão. Não sei nem falar meu nome. Impressiona, assim, qual é o seu nome? Não sei. Bom, posso fazer? Sim. Então tá. Não, a gente não liga. Não Esqueci liga? de falar, né? A gente não liga para não estourar todo mundo. É só aquele corte mesmo, o efeito megafone. Tá bom, tá bom. Ai, gente, eu vou para um lugar totalmente piegas, mas vamos lá. Pessoal, sejam gentis. A gente já tem muita coisa ruim acontecendo nesse mundo, então vamos ser gentis uns com os outros. Acho que a gente precisa de mais gentileza no nosso dia a dia. É isso. Maravilhoso. Gentileza gera gentileza, né? Essa troca. Sempre. Ai, que legal. Quero que você assine aqui para registrar sua participação aqui. Enquanto a Dani está assinando, vou falar para vocês ativarem as notificações, estarem sempre aí sabendo quando a gente lança os novos episódios, tanto no YouTube, no Spotify, não sei por qual dos canais que vocês estão nos vendo ou nos ouvindo. É isso. Dani, como te encontram, como encontram a WGSN aí nas redes e canais oficiais? Olha, WGSN é @WGSN Brasil. Então, WGSN Brasil em todas as redes. WGSN Global tem mais conteúdos de outros lugares, @WGSN.
E eu estou por aí, Daniela Dantas, WGSN, acho que bastante homônimo, então bastante Daniela Dantas, mas Daniela Dantas WGSN você me encontra basicamente em todas as redes profissionais. Maravilha, Dani, adorei Também. esse papo aí, super rico. Também. Obrigada, Dani, também por Minha trazer aí os charada, insights. conterrânea. Tem até uma Tudo em curiosidade comum. aqui, porque quem trouxe a Dani foi a outra Dani, que já conhecia. Apesar da curadoria que a gente fez aqui dos nomes, foi a Dani que trouxe. Então, obrigada por trazer e compartilhar desse Sim. conteúdo tão rico aqui pra gente. Toda semana um novo episódio aqui na Tecla SAP. Nessa edição especial, mais uma aí na Casa Pinterest. Se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais dos nossos trabalhos, no @teclasap podcast, os meus pessoais no @carufernandes, da nossa agência no @comunicaçãocubo. Vou pedir para deixarem um QR Code em algum lugar aqui da tela com o livro. Então, se você quiser levar a Tecla SAP para sua casa, vai ter um QR Code aqui que vai direcionar para o Amazon, mas a gente tem nas livrarias da Vila, de aeroportos, enfim. E é isso, e obrigada. Até o próximo episódio.
Música